Para mim é muito bom estar participando desse momento com vocês, porque a gente vê a importância, né, da gente estar vivendo no mundo do jeito que estamos, mas com a nossa atitude de servir pessoas em todas as áreas de atuação. Entendemos aqui pela Fundação Cidade Viva, olhando para lacunas que a gente enxerga como mais gritantes na sociedade. A gente tem 7 eixos na Fundação: geração de emprego e renda, ética, direito e cidadania, educação, esporte e cultura, saúde, apoio à família, meio ambiente e valores cristãos. Nós entendemos que é isso que se percebe, mas principalmente na realidade aqui da nossa Paraíba, do país, inclusive. E aí você pensa, poxa, mas o cristianismo é uma lacuna? Não, ele é de fato um valor, ele é principal para nós, porque ele lastreia tudo que a gente vive nesses outros eixos, a partir dessa fundação. E aí, essa história de estarmos, de nós estarmos, desde 2008, participando da fundação, nessa posição, mas vindo já com background de igreja, e fazendo um trabalho já nessas áreas todas, e aí formalizando por meio da fundação, a gente vem entendendo a lidar com as coisas que são mais gritantes no dia a dia. Mas eu queria que a gente pensasse como é que está a nossa cabeça agora, né? Mas a minha cabeça, a tua cabeça, principalmente você que está aqui hoje, deve estar mais ou menos assim, uma cabeça que está tomada pelo que vale no planeta, vale tudo, vale toda a vida, vale toda a fauna, toda a flora, todo o ambiente, vale tudo, vale a gente nesse ambiente. E às vezes tem até umas lagrimazinhas descendo ali daquele rosto que simboliza a nossa cabeça agora, a nossa mente, porque é um momento de pensar, como o Guilherme falou, da gente refletir sobre tudo isso que envolve a nossa responsabilidade em relação ao meio. Mas isso não diz respeito apenas ao que está acontecendo agora, nessa década, ou o que veio acontecendo simplesmente a partir do momento das primeiras revoluções industriais até aqui. Tem a ver com algo muito mais antigo. O impacto ambiental, ele é muito, muito antigo. Ele acontece logo após o ato criacional. E aí a gente precisa puxar para a mesma página, assim como a gente está pensando no mundo, pensar pela ótica, pelo entendimento do próprio Deus, porque Ele, como Criador, nos dando esse planeta, nos dando a responsabilidade de estar nele, Ele nos fala, através da Bíblia, como é que essa coisa toda começa. A gente, às vezes, acha que isso vem a partir da Revolução Industrial. O impacto do meio ambiente, a degradação dele, acontece a partir desse momento. Ou alguns pensam, não, que isso já vem bem anterior, já com as próprias civilizações antigas. Isso já acontecia, a forma de saneamento, a forma de uso de materiais, etc. Tudo bem que o impacto ambiental era menor, mas já acontecia. Então, eu fui buscar 2 textos bíblicos, um no Antigo Testamento e outro no Novo. No Antigo, no livro de Gênesis, quando Deus está falando sobre a criação, como Ele cria o homem e a mulher, como Ele cria todas as coisas, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Ele diz para o homem que tudo que Ele criou na terra passaria a ser dominado por Ele, cuidado por Ele. E nesse texto aqui que eu coloco, eu quero até ler para vocês, porque às vezes pode passar batido para alguns que a coisa já era preocupação de Deus desde o princípio. Esse texto que está ali bem no cantinho, talvez você não esteja enxergando direito ali a referência, está no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 27 ao 30, é um texto curto. Diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida,
a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Ele faz uma criação não somente para ser coparticipativa conosco da habitação do planeta, mas para ser cuidado por nós. É aqui que é dito na teologia que recebemos de Deus um mandato cultural. O nosso processo de culturalização já começa ali. E olha que ele já começa com cuidado ao meio ambiente. Olha como coisa é antiga, né? Não é de agora. Deus já estava preocupado, sabia que o problema era grande. E sabia por quê? Porque o texto mesmo vai ser... ele vai dizer mais à frente que o próprio pecado, ele trouxe um impacto de degradação à própria natureza. As plantas que tiveram espinhos, ele usa o termo espinhos e abrolhos, ou seja, plantas que passaram a ter espinhos, passaram a ter veneno por causa do pecado do homem. A natureza que deveria ser completa, absolutamente completa, por mais que muitos de nós acreditem que sem a degradação humana ela já é completa, mas ela seria absolutamente completa. É como a gente acredita que se a gente não estiver doente, se a gente estiver bem, se a gente estiver feliz, a gente está completo, a gente está de boa. Mas, na verdade, quando o pecado habita em nós, desde o pecado original até agora, o pecado recorrente do nosso dia a dia, nós não somos completamente humanos na plenitude da humanidade que Deus nos criou. Aí Jesus se torna 100% homem, e aí sim, nessa humanidade dele, vindo, nascendo do ventre de uma mulher, de Maria, virgem, né, sendo homem, 100% homem, não pecando, aí sim, ele é feito ali, ele se constitui 100% perfeito. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o segundo texto do livro de Romanos, que é escrito pelo apóstolo Paulo, vai falar do que está acontecendo desde a percepção deles ali, na contemporaneidade de Cristo. Ele vai falar de como é que está a natureza naquele momento, e não só na preocupação da questão do meio ambiente, mas sim da sua importância em toda a criação. Quando eu me deparei com esse texto as primeiras vezes, eu achei muito duro, achei muito profundo, e ele fala comigo toda vez. Esse texto é vivo, como todo texto da Bíblia. Eu quero ler para vocês essa parte. Também são poucos versículos. Capítulo 8 do livro de Romanos, versículo 19 ao 24, até a primeira parte. Diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabendo que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Nossa, que dores profundas, só as mulheres sabem disso, né? As que foram mães, são mães. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. O texto está falando da realidade do que a natureza é nesse momento histórico ali, que não muda para esse momento histórico atual. Não geme apenas por uma questão da degradação humana, que é o que mais nos incomoda, né? É o que mais briga com o nosso cuidado, vamos dizer assim, pelo menos daqueles que se importam. Mas ela tem um papel de completude no reino de Deus. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Quando você pensa, você vê uma ave belíssima, você vê uma criatura aquática, e você vê aquele movimento. Eu sei que tem gente muito especialista nessa área aqui na plateia, né, biólogo, gente que estuda muito, que sabe o que eu estou falando, e que eu não sei da profundidade disso, mas eu fico de bobeira, assim como qualquer biólogo fica, quando vai analisar a complexidade de cada organismo vivo, seja ele tão pequenininho ou tão grandão, e que harmonicamente está nessa mesma natureza que vive
gemendo com dores de parto. E aí você pode estranhar, assim, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse texto, dizendo que, peraí, mas como é que essa história que a natureza está na expectativa, está gemendo, está esperando que os filhos de Deus sejam revelados? Como é que é isso? Na verdade, o que está acontecendo com esse povo que Jesus anda salvando na face da terra ao longo das décadas, dos séculos, chamando para viver relacionamento com Ele, está sendo restaurada uma relação para o agora, para uma vida continuada, cotidiana, mas também uma relação que vai ser eterna. Só que não é uma relação só com uma pessoa, Ele está restaurando, Ele está redimindo, Ele está fazendo uma restauração em toda a sua criação. Por isso que eu ousei colocar ali uma imagem da nossa bandeira, porque o negócio começa na nossa pátria, começa conosco. O que é que nós estamos fazendo nesse processo? Porque o mandato cultural continua de Gênesis. E a revelação desses filhos de Deus, que Romanos fala, continua acontecendo. E, de repente, você faz parte dessas pessoas. Talvez Deus tenha lhe chamado a princípio pelo entendimento sobre o que você pode desenvolver, discutir, pensar na perspectiva do cuidado ao meio ambiente. Mas isso é amplo pra caramba. Eu vou falar sobre empreendedorismo e sustentabilidade. Eu comecei, falando de uma coisa tão visceral, tão da alma, tão profunda, tão teológica. Mas, na verdade, eu queria só que a gente começasse pela primeira página da coisa, todo mundo aqui na primeira página e na mesma página, porque tudo começa dentro de você, dentro de mim. É de como eu parto para tomar iniciativas para a minha vida e para participar desse grande exército que há de pessoas envolvidas com o meio ambiente e querendo fazer algo mais, gerar coisas que sejam produtivas, sejam produtos, sejam serviços, seja geração de riqueza, seja um trabalho que gera riqueza a partir de uma produtividade que limpa o meio ambiente. Olha que coisa fantástica. Isso tem tudo a ver com a obra restauradora de Deus, mas é só um spoilerzinho, porque a gente vai ter mais na frente. Eu fiz um cenário meio doido, um cenário da minha percepção. Tá? Primeiro, vamos no sentido horário aqui, tá certo? Você está lendo ali em cima lacunas sociais. É o que a gente está enxergando na Cidade Viva, tá bom? É por isso que a gente está trabalhando dessa forma. É por isso que existem quase 3.000 voluntários hoje espalhados por vários bairros dessa cidade, contagiando a outros. Já se envolvem com mais de 130 igrejas espalhadas no Brasil, outras organizações que têm afinidade nessas áreas de atuação. São 9 estados já do nosso país, aí a gente fazendo trabalho junto, que envolve essas 7 lacunas. Tá? Mas isso porque foi uma observação que nós tivemos sobre o que é que está aí de gap, que nós podemos atuar, onde o Estado, o governo, por mais que se esforce, não vai conseguir. E no mundo inteiro é assim, não é só porque é Brasil. As ONGs existem, aqui no Brasil 850 mil ONGs pelo menos, envolvendo aí mais de 4 milhões de voluntários atuando. Então, a gente olha para cá, vê as lacunas. Sim, a gente faz o quê quando a gente vê as lacunas? Aqui na Cidade Viva a gente aprendeu a ficar indignado. O cara lá, um autor, um teólogo americano chamado Bill Hybels, ele fala num livrinho dele chamado Descontentamento Santo, que é quando você tem aquela história... Tem um bocado dessa galera aqui que lembra da Olivia Palito e do Popeye, né? Quem lembra aí? Só para eu saber. Nossa, quase todo mundo. É bem antiguinho, mas eu acho que a galera está pegando aí essa onda vintage, né? Está trazendo de volta. Pois é, o que acontecia com o Popeye quando o Brutus ia lá provocar a Olivia Palito? Ela dizia, Popeye, né? E Popeye ouvia aquele gritinho dela em qualquer lugar do planeta. E ia lá salvar a Olivia. Ele não aceitava que o Brutus a tocasse. Aquele cara barbudão, grosseirão, né? Pois é. Quando eu penso em descontentamento, eu penso mais ou menos um negocinho assim. Mas eu achei descontentamento um negócio meio leve para o que a gente tem aqui nessas 7 lacunas. E agora, falando especificamente do meio ambiente, eu preciso ter uma indignação santa. Por que santa? Porque não é aquela indignação que eu vou sair mexendo com todo mundo, brigando com as pessoas.
é uma coisa que me move em direção à tomada de decisão, a ser ativado, e não sozinho, com outras pessoas, para, através de iniciativas, com foco em resultado, fazer transformação no meio onde eu vivo. Então, eu fico indignado. E aí, junto com outros indignados, a gente parte para ter o que é tão comum. Olha que coisa linda. Olha que é isso aqui. É a cara do lance do meio ambiente, de quem ama essa coisa, entendeu? Pega a coisa que iria para um destino qualquer que não seria utilizado e transforma algo tão belo, né? Um tonel que levou um resíduo num tempo virou uma plataforma, né? Um púlpito, sei lá o que é isso, né? Coisa linda. E aí a gente vai usando, vai reutilizando as coisas, vai mostrando que vale a pena e que é legal. E que até são coisas que a gente utiliza para o dia a dia para evitar o problema no meio ambiente, mas também que são coisas que até têm um valor agregado muito interessante. Da criatividade. Ou seja, se envolver com o meio ambiente, por si só, tem que ter explosão de criatividade. Tem que estar pensando em inovação o tempo todo, tem que ter novas ideias. E aí é pensar fora da caixa. Pessoas que estão pensando em meio ambiente, estão pensando fora da caixa. Aí você junta com gente doida que quer empreender. Aí a nossa conversa vai para esse caminho agora aqui. Ou seja, se eu tenho criatividade, se eu amo o meio ambiente, se eu quero um lugar melhor para as pessoas, e aí uma ação da Fundação Cidade Viva, com todo esse povo que faz igreja também conosco, num evento, num movimento chamado Godstock, a gente realiza em novembro, e aí tem um que a gente criou, porque a gente ficou pensando, espera aí, como é que a gente faz algo que toque o coração das pessoas sobre o cuidado que elas devem ter com o lugar onde elas vivem, e ao mesmo tempo a gente possa falar do amor de Deus, a gente pode limpar a praia. Mas a prefeitura limpa a praia, isso é responsabilidade da prefeitura. Mas aí a gente eles não vão limpar todo dia, né? A gente escolhe um dia para limpar. Aí a gente, no êxito da coisa, conseguiu fazer um percurso de 70 quilômetros na orla aqui da Paraíba, pegando de Ponta de Pedra ali, limite com Pernambuco, puxando até o moinho do lado de Cabedelo. 1000 voluntários em equipes, trecho a trecho da praia, coletando os detritos sólidos. E aí, conversando com as pessoas, né? Foram toneladas de detritos que a gente colheu, já desde 2014 que a gente vem fazendo isso. E aí, toneladas são recolhidas. Ótimo, a gente consegue ali minimizar um pouco do impacto. Mas aí a gente precisa falar algo para o coração das pessoas também, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não é só o meio ambiente que está sendo afetado, nós estamos sendo afetados pelo nosso próprio problema com Deus, o nosso próprio problema com o pecado. Então, a gente não vai para a iniciativa solitária, a gente vai para a iniciativa sinérgica. Eu sou inteiro, eu não sou só meio ambiente, eu não só como as coisas que têm qualidade, sem agrotóxicos, sem isso ou sem aquilo, ou não só não degrado, mas eu preciso também respeitar esse próximo que também consome como eu consumo, e até na forma de argumentar com ele eu tenho que respeitá-lo, porque eu não posso ser invasivo e, enfim, criar aqui um outro tipo de sujeira, eu elimino a sujeira da praia e crio uma outra sujeira aqui na relação, né? Então, para isso, eu vou encontrar situações, por exemplo, de pessoas que pensam diferente, pessoas que têm alguns objetivos comuns, outros que acabam concorrendo comigo no meu foco de interesse. E aí eu estava analisando um pouco mais sobre empreendedorismo e encontrei esse termo, competição, ali na ponta, que é a ideia de você não concorrer, mas sim você fazer um trabalho de competição conjunta, como se fosse um negócio meio gincana, entende? Aquela coisa que você tem uma empresa concorrente, ou uma igreja outra do bairro, ou uma outra fundação que trabalhe com outra coisa, e vocês se juntam, aí usam um termo bélico, né? Co-beligerância, onde você tem interesse comum para aquele propósito específico. Na competição, a gente faz isso. Então, é pensar mais uma vez fora da caixa.
Estão comigo? Joia. E aquela coisa doida ali que parece o nome de um antibiótico? Trissetoriedade. 3 setores. Primeiro setor, tudo que está relacionado ao governo, ao serviço público. Segundo setor, é o quê? É o setor privado. Empresas a fim de lucro, né? Gerar negócio, gerar emprego, desenvolvimento. Terceiro setor. São ONGs, né? São instituições sem finalidade lucrativa e que também não têm relação governamental. Bem, geralmente quem toma essas iniciativas são ONGs. Por exemplo, eu estou falando aqui em nome de uma ONG, da Fundação Cidade Viva. Só que essa ONG, ela gere recursos privados para benefício público. Vocês estão aqui nesse ambiente, está de graça, não foi de graça? A vocês. A conta de luz não vai nascer daquelas folhinhas, não. A gente não vai pagar com aquelas folhinhas coloridas, não. Vai ter dinheiro para pagar esse negócio aqui, né? Tudo isso tem custo, alguém está pagando. Então, tem que ser sustentável nesse sentido também. Então, eu posso estabelecer parcerias e realizar combinações com essas parcerias. Nesses setores, juntando esses 3 setores, eu posso promover combinações diversas. Eu coloquei 3 situações de combinações aqui, onde a gente pode gerar riqueza com o desenvolvimento responsável no seu contexto sociocultural e ambiental. Bem, a gente vai mostrar mais na frente como a gente procura fazer isso aqui na Cidade Viva. Tá? A gente pode ter iniciativas em defesa ao meio ambiente que tem em si o clamor pelo uso da inteligência de combinação. Então, sempre vai ser importante ter parceiro todo o tempo. Está combinando tanto iniciativa, criatividade, busca por resultado e, por fim, a inovação movida pela criatividade que é direcionada ao cuidado do planeta, que a gente já falou logo no começo sobre como a gente usa a criatividade o tempo todo porque é natural de quem ama o meio ambiente. E aí, quando a gente olha para essa degradação acontecendo o tempo todo, virando um gigante, eu peguei uma parte da fala do Guilherme que falou que até 2050 a gente vai ter mais resíduo plástico e de outros tipos no oceano do que criaturas vivas lá, né? Do que animais ali. Eu fico imaginando o que a gente vai coletando hoje, quantas tartarugas a gente acha, né, mortas, os peixes, etc. E aí, o que é que isso pode continuar sendo para mim, se eu não for criativo, se eu não tiver iniciativa de repente, até ganhar dinheiro com isso? Porque se eu posso trabalhar em uma trissetoriedade, eu posso buscar parceria, por exemplo, com o governo, com empresas e a ONGs, ou pelo menos a minha ONG envolvida. A gente pode fazer isso para desenvolvimento em pesquisa, pode fazer isso para iniciativas de geração de emprego e renda, todas elas com esse benefício de ser sustentável, de gerar o próprio recurso que vai manter o projeto andando e, ao mesmo tempo, mitigando o impacto do meio ambiente. A equação é fantástica e ela é real, dá para fazer. A gente, inclusive, tem feito isso, é o que a gente vai ver logo mais. Esse aqui, por exemplo, é um produto que a gente criou recentemente, é uma geleia. Assim, a Cidade Viva na igreja faz geleia, vai para o presídio, vai na praia. Mas é porque, veja só, tem algumas questões que surgem como oportunidade que vão dando uma espécie de fortalecimento. Então, a gente pensou num produto que não leva plástico, produto que fabrica a matéria-prima, os insumos, não são artificiais, até a substância que faz ela ficar gelatinosa é tirada de um substrato da maçã. Eu não sei o nome, mas até essa preocupação houve, o que está escrito ali, por que esse produto existe, por que ele está no mercado, né? A gente está fazendo isso para mostrar que vale a pena, ele gera uma captação X de recurso, ele promove a marca e ele diz que é possível fazer algo sustentável. Preocupar com isso, e ainda ele vai com preço competitivo para o mercado, porque aí a gente se preocupou em ter uma formação de preço justa aí, né?
Ora, a gente pensa que nessas combinações, a gente pode ter, a partir de iniciativas onde eu desenvolva com a minha equipe. Primeira coisa, liderança eficaz. A gente não vai para lugar nenhum se não tiver visão clara, se não souber para onde está indo. Né? Depois, pensamento estratégico. Você não planeja nada, não adianta te dar o modelinho do planejamento, te dar a planilhinha. Você tem que pensar estrategicamente como é que você vai fazer a coisa acontecer, como é que ela muda a realidade ao seu redor. Então, precisa ser provocado, precisa buscar a informação, precisa se capacitar nessa área. E ter iniciativa, embora está muito longe da iniciativa aqui, foi um erro técnico, mas ter iniciativa, ou seja, a gente tem que arriscar, a gente tem que partir para fazer a coisa acontecer. E aí, o que acontece aqui nessa parte de combinação é criar o próprio negócio. A gente tem muito medo. Tem muita gente que tem medo que quer partir a iniciativa logo pela ONG, mas às vezes nem pensa que pode ser um próprio negócio, um business, uma empresa. Porque nós estamos falando de sustentabilidade e empreendedorismo na perspectiva de organizações de pessoas que não têm finalidade lucrativa e tal, mas se a gente falar de empreendedorismo também de modo amplo, a gente tem que pensar que podem surgir empresas que vivam de mitigar o impacto do meio ambiente. A Geleia não faz isso tudo, né? Óbvio que ela não vai fazer. Agora, se eu tiver foco em resultados, se eu aproveitar as oportunidades que me são dadas, eu posso criar situações, e aí esse pensar nosso, numa experiência que eu tive, numa oportunidade que eu tive de um MBA em gestão empresarial, eu estava tão instigado com a coisa naquele momento, que no trabalho de conclusão de curso, eu compartilhei com a minha equipe que eu gostaria muito que eles abraçassem comigo um projeto de desenvolver uma indústria de reciclados plásticos, que tanto fornecesse, tirasse do meio ambiente o plástico, tratasse esse plástico, transformasse esse plástico no granelizado, e esse plástico servisse para vários produtos. E aí, tanto ia trabalhar na captação para vender o granulado, para empresas que têm interesse, como a gente iria produzir também os produtos plásticos. E aí a gente pensou no nome da empresa, que é aquele lá em cima, o Recicle, a Recicle. Então, são granulados que dão a ideia do que a empresa vai vir a produzir, porque quando a gente conversou com o pessoal do Ambiente Vivo, a gente disse, gente, eu tenho um projeto que a minha equipe lá do MBA autorizou a gente aplicar. O projeto foi feito para virar empresa. Ele não tem um resultado, e eu já matei o tempo aqui, né, irmão? Ele não tem o resultado para a minha nota e a nota da minha equipe do MBA. Ele serviu para isso, obviamente, mas o propósito principal era a criação do negócio. Ou seja, nós criamos um plano de negócio. Esse projeto, que não vai ser todo apresentado aqui, obviamente, mas assim, só para dar linhas gerais, ele tem a ideia de ser uma empresa de reciclagem de resíduo plástico e produção de granulados plásticos no estado da Paraíba. Aí nós fizemos pesquisa, gente. Nós fomos ver como é que é trabalhado isso aqui, como é que é feito, como é que as pessoas que catam esses resíduos, como é que elas vivem, como é que eles fazem a venda deles, eles captam, quem é que pega isso e atravessa, quem é que compra isso, como é que se faz a separação. Nós fomos conhecer empresas que já reciclam aqui em João Pessoa, vimos como é que o processo acontece. Bem, se o processo rodar aqui, a gente vai ver, mas olha só esses números de 2014, quando a gente pesquisou a nível Brasil. Produção mundial, aqui já é mundo, né? 1,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos ao ano. 6,7% de todo resíduo sólido produzido no planeta, ele é processado. É muito pouco. Ou seja, isso aqui se chama Oceano Azul. Para quem entende administração, significa não tem concorrência. Você pode montar uma indústria de reciclados e você ter não só um grande trabalho, um grande favor mundial, local, de ajudar a tirar essa sujeira do meio ambiente, mas você ganhar um dinheiro bom com isso aí.
gerar emprego, gerar renda, né? Criar uma cadeia aí de suprimento, porque aí tem fornecedor de outros materiais, equipamentos e etc. Cada brasileiro, em 2014, produzia, em média, 448 quilos de detrito sólido ano. Então, só para a gente ter uma ideia de quanto o volume é gigantesco. É praticamente aquela bola que a gente viu. E aí foi lá num dos lugares que a gente visitou. Olha como é simples esse trabalho. Máquinas não tão avançadas. E aí todo o plástico já picotado, passando por um processo de higienização, para ir para a linha de extrusão, onde vai ser transformado em macarrões, né? Que é isso aí, ó. Parecem uns macarrões azuis. Aí, nesse caso, o granulado que vai sair disso vai ser azul. Então, são máquinas até bem grosseiras, né? Mas eu visitei uma indústria também em Fortaleza, o mesmo tipo. Inclusive, o próprio dono, ele mesmo produzia as máquinas, ele inventava as suas máquinas. Visitava as feiras na Alemanha e trazia os desenhos na sua cabeça e ele mesmo produzia suas máquinas. Então, aí vai para um processo de esfriamento, e do outro lado já vai sendo triturado. Esfriamento e trituração. Então, esse tipo de indústria que não requer tanto aparato de equipamento tem uma capacidade produtiva gigantesca. Inclusive, produz muitos produtos que a gente está usando aqui em João Pessoa. Tem lojas vendendo com marca aqui da Paraíba, produtos de alta qualidade, cadeiras, utensílios plásticos, né, que são fabricados aqui na Paraíba com produtos reciclados. Ou seja, indústrias que estão ganhando dinheiro com sustentabilidade. Ou seja, sustentabilidade é o core business dessas instituições, dessas empresas. Não é só uma ONG. A gente já foi para outro patamar aqui na Paraíba. A gente precisa só olhar isso a partir dessa consciência e desse pensamento que a gente tem aqui, porque podem surgir parcerias aqui, tanto trissetoriais, ali como a gente pensou, como iniciativas únicas, individuais, negócio por negócio, como podem ser iniciativas maiores. Olha, se nós falamos aqui sobre essa realidade nossa, que pode gerar esse tipo de produto que você encontra por aí, já é familiar de todo mundo, isso aqui. Né? São produtos que muita gente ainda usa, todo mundo usa plástico dessa forma. Né? Eu acho que ainda está um pouco distante de mudar isso. Mas é melhor você usar plástico dessa forma, reciclado, do que você estar usando um plástico de origem virgem, né? Para gerar um novo volume de plástico no mercado. Esse é um plástico que está voltando, está indo e voltando. Né? Então, para vocês terem ideia de dinheiro, aí vai brilhar seus olhos, hein, Guilherme? No nosso projeto, a gente está falando de um lucro líquido nessa magnitude no ano, quase 4 milhões de reais ali em 2014, por um volume certamente bem razoável de produção. Mas aí, com o Oceano Azul que a gente tem, a gente estava pensando no mercado a partir da Paraíba. Começando na Paraíba, mas expandindo, porque ele está aberto. Tá? Eu acho que eu fiz um grande favor hoje aqui com vocês, só com essa parte, porque vai sair neguinho daqui com ideia. Eu espero que saia. A gente precisa de gente ousada que possa transformar realidades. E é isso. Eu acho que gente, que a gente pode trabalhar muito a questão do diálogo, das iniciativas, do pensamento, mas a gente precisa ter atitude. A gente precisa partir para fazer coisas que valham a pena. Nós podemos discutir isso com o setor público, no sentido de tributação, legislação. Nós podemos trabalhar como, por exemplo, a Cidade Viva, ela conseguiu apresentar um projeto à vara de execuções penais aqui da capital, e um recurso disponível lá para poder trabalhar a geração de emprego e renda. Nós temos uma reforma de uma padaria dentro do presídio, ou seja, o presídio é do governo do Estado, o governo precisaria fazer isso, quem fez fomos nós, com o recurso, obviamente, de uma vara de execução, mas que iria voltar para o governo federal.
Esse dinheiro foi utilizado. Então, veja, já houve uma relação entre uma fundação e o governo estadual para a liberação de um recurso lícito que reformou uma padaria e se transformou em uma das melhores padarias da cidade. Inclusive, tinha juiz daqui da cidade indo buscar o pão lá, quando foi tirar a prova de que a padaria tinha ficado boa. Só que teve mais. A gente fez uma parceria com um moinho de trigo aqui da cidade. Esse moinho disponibilizou um técnico, disponibilizou farinha de trigo, margarina, tudo que a gente precisou, para fazer o curso de capacitação de presidiários, para que esses homens fossem capacitados, quando eles saíssem dali, eles tivessem uma profissão. E padeiro aqui em João Pessoa é chique, porque falta. Trissetorização. Um moinho do segundo setor, o governo, que tornou isso possível disponibilizando, um benefício que fica dentro da sua própria estrutura, e, por fim, uma ONG que entendeu que não precisa ficar com nada na mão dela, tudo que ela faz é para levar benefício para as pessoas. Tem que ser assim. Deus abençoe.